Nos últimos dias tem vinculado na internet, em portais de notícia, que o presidente Bolsonaro mergulhou de novo em uma profunda depressão. E antes que venham jornalistas aqui dizer que a gente deveria tratar esse assunto com seriedade, deixa eu lembrar vocês uma coisa. As pautas que envolvem problemas de saúde mental são tratadas com seriedade frequentemente por vários portais de notícia. O que vocês não podem exigir da gente que está aqui produzindo material diariamente para desconstruir as mentiras desse escroto chamado Bolsonaro, é que a gente tenha empatia com ele sob a narrativa de que deveríamos tratar a depressão do Bolsonaro com mais seriedade, como disse inclusive recentemente um certo jornalista que cobre entretenimento e que inclusive foi até acusado por leitores do portal que ele escreve de promover militância política de extrema direita no portal. O que a gente está falando aqui para vocês é que a tristeza do Bolsonaro, sendo ela a depressão ou não, é um problema dele, porque eu não tenho empatia por Bolsonaro e nem posso exigir que as famílias das 700 mil vidas perdidas para a Covid-19 tenham empatia com um cara que nunca escorreu uma lágrima por ninguém, exceto por ele mesmo. Porque depois que ele perdeu a eleição e que o pedido de prisão tá só ali aguardando para bater na porta, para que ele possa tirar um descanso merecido na prisão, que ele começou a derramar lágrimas o tempo inteiro, mas só pra ele, pros outros não. Então bota um ponto final nessa narrativa idiota aí de que estão brincando com o problema de saúde mental, que ninguém tá brincando com o problema de saúde mental. Eu até mostrei aqui no vídeo recente que vários portais, vários canais de TV, vários programas de TV nos últimos 4, 5 anos fizeram excessivas matérias, né, frequentes, para utilizar o termo correto, matéria sobre o problema de saúde emocional, saúde mental, com jovens, com idosos, com pessoas que passaram por grandes traumas ali, por conta do período da pandemia. Então, o problema não é falta de empatia ou maneira de tratar seriamente esse tema. O problema é que a gente não vai ter empatia com o Bolsonaro. Dito isso, a grande preocupação do Bolsonaro, que mergulhou de novo, supostamente, em uma crise depressiva, é que ele tem consciência dos crimes que ele cometeu. E ele sabe que agora, sem prerrogativa especial nenhuma, ele não tem pra onde fugir. Porque não são crimes só cometidos durante a pandemia. Não foram só crimes cometidos contra as eleições. O Bolsonaro ele foi deputado por quase 30 anos e cometeu vários crimes de racismo, de homofobia, transfobia e outras violências que foram sendo empurrados ali pra frente por conta do seu cargo. Alguns processos, inclusive, que ele enfrentava quando ele se tornou presidente da República, passou a frear ali, né, o período de prescrição, então parou ali no dia que ele tomou posse como presidente da República e volta a contar agora a partir do dia 1º de janeiro e ele volta a responder por tudo isso de novo como qualquer cidadão. Esse é o grande motivo da depressão do Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso trabalho existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês. E o nosso QR Code é esse aqui, que tem muita gente que pede pra doar, mas que diz que passa muito rápido o e-mail. Então pausa o vídeo aí agora, se você quer colaborar, e aponta o celular pra esse QR Codezinho aqui, ó, que aí você pode manter esse trabalho diário de forma independente. Tem vários portais noticiando aí que o Bolsonaro teve uma recaída de novo, voltou a estar em depressão e já avisou para pessoas próximas que ficará pelo menos 3 meses recluso. Eu acho que ele vai ficar mais de 3 meses, né? Porque a prisão dele vai sair muito em breve e ele vai ficar mais de 3 meses recluso. Ele tanto sabe que será preso, como já comunicou a pessoas do PL. O próprio Ottoni de Paula também, o seu fiel escudeiro ali, o pastor Ottoni de Paula, já deixou claro também que o Bolsonaro vai ser preso, que os deputados também vão ser presos, que o ministro Alexandre de Moraes vai prender todo mundo e pediu para que inclusive os patriotários que estão na porta dos quartéis voltem para casa porque eles também serão presos. O Ottoni de Paula disse isso. O grande problema nessa situação toda do Bolsonaro é que ele sabe que será preso e que não ficará na cadeia por alguns dias. Ele ficará por alguns anos. Só para vocês pegarem o caso do Sérgio Cabral, por exemplo. O Sérgio Cabral, ele ficou 6 anos preso por prisão preventiva. E olha o que eu tô trazendo aqui nesse canal há várias semanas. Tem muita gente dizendo que não.
o Bolsonaro não será preso porque não tem nenhum processo contra ele já transitado em julgado. E eu expliquei em mais de uma oportunidade que existem possibilidades de prisão, como é o caso da prisão preventiva, que pode acontecer contra um réu ou contra um investigado, independente do julgamento ou da condenação. Se ficar ali comprovado algumas atenuantes, que, por exemplo, ele atrapalha o processo investigativo, ele está tentando destruir provas, ele está ameaçando testemunhas, ele está colocando em risco a investigação, ele está talvez colocando ali em risco também a possibilidade de fuga, né? Colocando em risco a sua prisão no Brasil por tentar fugir, que é o que o Bolsonaro provavelmente tentará fazer. Ele pode tentar fugir, isso não é uma coisa muito difícil de acabar acontecendo. E é por isso que ele está em depressão. Eu vou ler a matéria aqui com vocês, mas para mim não tem outra explicação. E não venham falar em empatia com o Bolsonaro, que não tem empatia, tá? Do mesmo jeito que ele dizia que os direitos humanos é para humanos direitos, a empatia também que tem de ter com gente que não é escrota. Bolsonaro não merece nenhum tipo de empatia. E olha que quando ele tomou a facada lá em 2018, eu fiz um vídeo aqui nesse canal mostrando empatia por ele, por esse escroto. Na época eu falava que repudiava o que tinha acontecido, que a política teria que ficar no campo das ideias, que eu não concordava com aquela situação e tudo mais, e que eu achei que tinha passado dos limites, enfim. Hoje eu quero que o Bolsonaro se dane. Eu não tô nem aí pra ele. Se ele tá depressivo, se ele tá triste, se ele vai dar cabo à própria vida, se ele não vai dar cabo à própria vida. Isso é um problema dele. O que eu posso lembrar pra vocês é que Hitler ali nos últimos dias, quando estava preso no bunker ali, colocou a arma na própria cabeça e disse o seguinte: a Alemanha não é digna de mim. Vendo essa figura escrota aí, sabendo quem é ela, eu não duvidaria que ele fizesse qualquer coisa pra poder se livrar da prisão. Não duvido. Ah, cara, se você torce, óbvio que eu não torço. Mas eu não duvido que ele faria qualquer coisa pra não ser preso. Bolsonaro tem recaída na tristeza com saída do Planalto. Por quê? Porque apesar desse canalha estar dizendo pros bolsomínios, né, ou pros patriotários, que vai acontecer algo, que tá ali porque o povo tá mandando, que tá esperando uma ação do povo e que isso, que aquilo, a mudança do Palácio do Planalto já começou. As coisas dele já estão saindo de lá. O chiqueirinho, né? O curralzinho, como a gente chamava ali, né? O cercadinho, cada um dava um nome. Foi desmontado, que era o local onde ele encontrava ali os apoiadores todo dia de manhã. Foi desmontado. E que somente os apoiadores mais fanáticos não conseguem enxergar aquilo que até o Otônio de Paula já enxergou. O Bolsonaro não fará nada e se vocês continuarem aí, vocês serão presos, assim como ele, assim como nós. O próprio Otônio de Paula já sabe que ele também será preso. Mas vamos ler aqui a matéria. Segundo aliados do Jair Bolsonaro, afundou novamente em tristeza diante da movimentação dos palácios da Alvorada e no Palácio e do Planalto para a mudança. Após ensaiar movimentos de saída... Deixa eu só aumentar aqui a fonte, né, pra gente poder ler bem. Após ensaiar movimentos de saída da reclusão em que mergulhou desde a derrota para Lula, Jair Bolsonaro afundou novamente na tristeza com a proximidade de sua saída do Palácio do Alvorada e do Planalto, dizem aliados mais próximos que estiveram com ele nos últimos dias. O presidente vinha indicando que poderia encerrar a reclusão por meio de aparições breves e discursos aos seus seguidores. Mas esse movimento foi interrompido. Isso porque, segundo eles, a movimentação de deixar esses espaços fez com que caísse a ficha de que está se afastando de fato da presidência. Eles afirmam que Bolsonaro tem falado em ficar longe da política nos 3 primeiros meses do ano. Além de deprimido e inconformado com a derrota que ele atribui à interferência do STF. Não teve interferência nenhuma. Ele tem reclamado do cansaço acumulado na campanha eleitoral. E aí, aqui a gente vê sobre o cercadinho também, que foi desmontado, né, que eu tenho aqui a matéria, vocês podem, deixa eu até botar aqui para vocês lerem depois. Segundo relatam, o presidente se animou ligeiramente em almoço com Tarcísio Freitas no começo da semana. Eles afirmam que a frase de Tarcísio de que nunca foi bolsonarista raiz não surgiu na conversa e que o presidente não ouviu como problemática. No entanto, com Bolsonaro, o governador eleito de São Paulo teria dito que pretende se colocar como um gestor técnico, desde o começo do mandato, sem envolvimento em brigas ideológicas. E aqui vai ficar para vocês aqui, é o link para vocês lerem a matéria do cercadinho que foi desmontado, né? O cercadinho tão utilizado pelo Bolsonaro durante esse período agora que ele esteve à frente da presidência. O cercadinho foi desmontado, que era um ponto de encontro entre ele e os apoiadores.
Carlito, por que tá saindo essa informação o tempo todo sobre o Bolsonaro, né? E pra mim já fica claro que é parte da mídia quer criar um clima de comoção para uma possível tragédia que possa vir a acontecer, né? Ou se o Bolsonaro, porventura, tirar a própria vida, ou se ele acabar sendo preso, outras figuras da família acabem sendo presos, e se cria a narrativa ali de que a família foi destruída por críticas políticas e não por crimes, porque a mídia não quer vender essa imagem que o Bolsonaro é um criminoso, assim como seus filhos. E não tem o que fazer. Bolsonaro sempre disse que bandido bom é bandido morto. A gente, que é da esquerda, sempre diz que todo criminoso tem direito à ressocialização. Então, vamos mandar ele pra prisão. Olha só, seguindo o que diz os direitos humanos, né? Bolsonaro sendo beneficiado pelos direitos humanos, que ele sempre criticou. E olha que ele sempre falou que direitos humanos apenas para os humanos direitos. Então, ele nem se enquadraria nisso, na própria tese dele. Mas enfim, a narrativa que eu quero trazer pra vocês aqui, gente, é que a gente passou por um período de 4 anos extremamente complicado, extremamente complexo. Muita gente tendo problema de saúde mental, ganhando peso, perdendo emprego, acabando relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos quanto vínculos familiares, amizades. Tudo isso por conta desse ódio que o Bolsonaro e o bolsonarismo fez questão de disseminar no nosso país. Agora, acabado o processo eleitoral e derrotado, ele não tem outra alternativa para tentar discutir qualquer coisa. Qualquer perspectiva do Bolsonaro de tentar colocar golpe, de tentar impedir a posse de Lula, acabou. Acabou. O que a gente vai ver nos próximos meses são figuras ligadas ao Bolsonaro sendo preso. E o que é que me chama a atenção especificamente nessa história de que ele ficará 3 meses recluso? Porque normalmente se faz um balanço do governo eleito nos primeiros 100 dias. E nos primeiros meses o presidente da República consegue colocar muita coisa em prática. Então não faz muito sentido esse desaparecimento dele por 3 meses se ele quer ser oposição ao Lula a partir do dia 1º de janeiro, inclusive já com o escritório aberto em Brasília e tudo, porque o escritório que ele vai atender já está funcionando. Pra mim isso fica claro aí, isso vale pra você também que vem aqui me atacar. Que quando a gente procura o caminho certo pra fazer a denúncia, pra fazer valer a lei é cumprida e as pessoas são punidas. E é isso que o mito de você está com medo. A depressão do Bolsonaro é saber que vai ficar anos distante da esposa, distante da filha e distante da vida política. Essa é a preocupação dele. E ele sabe também que quando começarem a cavucar mais ali, porque algumas investigações não aconteciam porque a PGR não permitia que ele era presidente da República e por conta disso algumas investigações só podiam acontecer com a aval da PGR, alguns desses crimes cometidos pelo Bolsonaro que acabaram, entre aspas, sendo ali protegidos pelo Augusto Aras, por vezes, pela própria Lindora Araújo, né, supostamente, serão descobertos agora, e aí não dá mais para se esconder atrás da narrativa de que eu sou a Constituição, eu sou o Estado, eu sou o povo. Acabou. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no nosso canal, deixa like. Me siga nas plataformas digitais. Continue mandando aqui o feedback. Estão gostando do vídeo? Querem que continue nesse formato? Vão falando aí que a gente vai adequando. Quem sabe vem muita novidade boa para 2023, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa de Assaré.